E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. A gente hoje vai falar das raças alienígenas mais importantes da DC Comics. Vocês podem ver que está aqui ao meu lado o Lucas Souza, meu parceiro de bancada. Antes eu só tenho aquele recadinho para vocês de sempre. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E também convidar vocês a conferir a lista completa em ultimatodobacon.com. Você vai poder conferir todas as raças que a gente elencou ali. Lembrando que isso é um trabalho de pesquisa do pessoal do Ultimato do Bacon. Então, se você acha que falta alguma raça alienígena da DC, deixa nos comentários nas redes sociais que a gente vai responder com muito carinho. Então vamos lá. Lucas, seja bem-vindo, meu irmão. Grande Alexandre. Cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez para falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Acho que se a gente for parar para olhar aí os principais personagens da DC Comics, ou os personagens que figuram com frequência aí nas histórias da Liga e etc., cara, tem muito alienígena no meio, né? Então é bacana a gente falar um pouco mais sobre essas raças. Óbvio, vamos falar de raças extremamente óbvias, porque precisa, mas tem umas outras mais obscuras ou que a gente não atenta tanto, que vão figurar na nossa lista também. Vale lembrar, lá no site Ultimato do Bacon tem uma lista com as 20 raças, na nossa opinião, mais importantes da DC Comics, então dá uma corrida lá que você vai ver essa lista completa. Não à toa eu tô hoje com a minha camiseta de Lanterna Verde, né? Porque se tem um lugar onde você vai encontrar todo tipo de alienígena, na tropa dos Lanternas Verdes, né? Então, vamos começar, Lucas. Vou deixar você puxar a lista, mas eu não sei, se você quiser se inspirar na camiseta, a gente tem umas boas raças para puxar dali, né? Cara, eu vou pegar uma aqui que tem na tropa e eu queria ver se você vai saber quem é. Rapaz, é uma raça que permite que esses representantes dessa raça, quando estão sob o sol amarelo, eles conseguem voar, soltar raios e tem super força. Te dá na cabeça aí que raça é essa, cara? São os Daxamitas, não é não? É isso aí, cara. Então, a gente, pela descrição, né, a gente tá falando, caramba, seriam os kryptonianos? Não, mas não é. A gente tá falando dos Daxamitas que tem basicamente poderes extremamente similares aos kryptonianos, né? Acho que aí a gente tem um ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que eles não têm fraqueza kryptonita, por motivos óbvios, né? Eles não têm nenhuma relação com o planeta Krypton, mas eles têm fraquezas sim com relação ao chumbo, né? Então, na Terra, isso se torna um problema para eles. Tem uma passagem famosa, salvo engano, de uma HQ escrita pelo Jones, que mostra, né, o nosso Daxamita aí mais famoso, o Mon-El, né? Que o Clark, sem querer, acaba envenenando ele, né, com a caixinha de chumbo onde fica a kryptonita dentro. E o Mon-El ele tem que depois viver na Zona Fantasma, né? Essa história se desenrola até na famosa saga Novo Krypton, o Mon-El até assume a função do Clark como o Superman da Terra, enquanto o Clark tá lá no tal Novo Krypton. Mas é uma raça, cara, bem legal, né? No planeta Terra eles têm desvantagens óbvias, mas eles têm uma vantagem, né? A raça não está extinta. Então a gente deveria temer uma invasão de Daxamitas a qualquer momento, porque a gente está falando de uma raça tão poderosa quanto os kryptonianos, né? É uma raça relativamente famosa ali da DC, mas eu acho que pouca gente presta atenção nela e acho que tem muita história legal que poderia sair dali. Acho bacana ressaltar, Lucas, que na saga Invasão é um dos grandes momentos de brilho dos Daxamitas como vilões, né? Porque eles fazem a aliança ali com os Dominions, né? E daí eu já estou puxando a outra raça que eu vou citar. Então a gente já vou falar dos Dominions, mas eles estão ajudando os Dominions, e aí justamente por conta da nossa atmosfera com muito chumbo, a gente não sucumbe, porque imagina o que o Frank Miller fez no Cavaleiro das Trevas 3, né? Com os kryptonianos invadindo a Terra, é o que acontece na invasão com os Daxamitas, porque só é um exército de super-homens ali, né? Então é muito bacana mesmo. Já falando então dos Dominions, o planeta deles se chama Dominion, e os Dominions são aqueles bichinhos que tem um círculo vermelho na testa e os dentes que parecem de, sei lá, de um parasita,
uma lampreia, né? Eu acho o desenho, o design de personagem dos Domínios, eu acho muito legal. Eles já figuraram principalmente na invasão, né? E o tamanho do círculo vermelho na testa deles indica a casta, né? Quanto maior o círculo, mais importante é a casta do Dominion que tem aquele círculo. E a grande questão deles é isso, né? Eles têm poderes telepáticos e eles vêm para a Terra para experimentar no nosso DNA e tudo mais, e eles acabam lançando uma bomba que ia matar o mundo todo. Então, é uma raça que ela foi muito explorada nos anos 80, vira e mexe tinha algum Dominion em alguma aventura da Tropa dos Lanternas Verdes, sempre tinha um Dominion envolvido em alguma coisa, e eu achei bacana demais que o Grant Morrison, nessa nova run do Lanterna Verde, né, que terminou agora aí na Panini, né, com o volume 13 de Lanterna Verde mensal, ele voltou a trazer os Dominions, né, então tem passagens ali em que aparece um ou outro Dominion, então fica aí a segunda dica de uma das grandes raças alienígenas da DC Comics. Maravilha, boa, boa. A gente está falando aí de uma raça extremamente perigosa, né, que já ameaçou a Terra algumas vezes. Eu queria falar de uma outra raça, então, Alexandre, que é uma raça também bem conhecida, né? E esse planeta, infelizmente, ele foi dizimado e só sobrou um exemplar da espécie, né? Que singra pelo cosmos aí, aceitando recompensas e fazendo o trabalho de caçador de recompensas. A gente está falando do Lobo, né? Acho que é o maior anti-herói aí. Chamar de ele de anti-herói é até complicado, né? Se a gente for aceitar a história regular, é o cara que dizimou, né, a própria raça. A gente está falando de um baita de um vilão, né? Então, que ao contrário do Superman, tem toda uma história triste do lado. A gente tem aí uma raça e um personagem, né? A gente está falando dos Kizarnianos, né? Que são, cara, poderosos, né? A gente não sabe exatamente, todas as vezes que cita-se o planeta do Lobo, falam-se que era um planeta muito organizado, uma raça muito evoluída e etc. E aí nasce o Lobo, que naquele planeta é quase o anticristo, né? E ele dizima o planeta inteiro e ele passeia pelo cosmos aí com a sua moto espacial, seu bulldog. A gente sabe que ele tem um tremendo amor pelos golfinhos, né? E é um personagem que ele muda de fase para fase, né? Tem fases que ele é só um bad boy, tem fases que ele é mais um vilão, tem fases em que ele integra até a Liga da Justiça, né? A última encarnação aí da Liga da Justiça América, comandada pelo Batman, o Lobo aparecia lá, mas a realidade é que é uma raça bem diferente, né? O nível de força dele também é uma incógnita. Tem algumas encarnações em que ele pega de frente com o Superman, tem outras em que a gente vê que ele é um cara esforçado, mas que na hora do vamos ver mesmo ali com personagens do nível do Superman, ele toma um pau, né? Esse Kizarniano especificamente, algumas histórias dizem que ele é imortal, né? Tem uma história especial onde ele morre, vai para o céu e ele arma um fuzuê tão grande que o pessoal falou, opa, beleza, esse cara aqui não pode morrer não, né? E devolvem ele para a Terra. Eu acho que é uma raça importantíssima da DC, é um personagem que transcende até, eu acho que pouquíssimas vezes eu ouvi alguém falar que não gosta do Lobo, né? A gente sabe que tem gente que não curte muito a DC e etc, mas o Lobo, por ter essa pegada mais ácida, né, por ter uma crítica embutida ali, um nonsense, eu acho que muita gente acaba curtindo bastante o personagem. Então é mais uma raça da DC aí que se parece que tem uma história, quando a gente conta por alto, que lembra muito a história do Superman, né? Com certeza. Eu acho, só para lembrar quem chama o Lobo de anti-herói, cara, é que não só ele dizimou a própria raça, mas eles têm o poder de se duplicar a cada gota de sangue derramado, né? Então você imagina que o Lobo conseguiu exterminar uma raça que estava se duplicando a cada corte que ele fazia em alguém que ele ia matar. Então o cara levou a exaustão ao fator de duplicação dos Kizarnianos. Então é um nível de carnificina, né, para dizer assim, que é impensável. Então, não, o cara não é um anti-herói, né? É óbvio que depende do roteirista, mas eu não consigo encarar ele como anti-herói, não, cara. Então vamos lá. O que sobrou para eu falar, cara? Eu vou apelar aqui e eu vou falar dos marcianos, cara. Que é uma história interessante. A gente já vou sem preâmbulos. É legal a gente falar dos marcianos, porque na Era de Ouro, os marcianos vinham de Marte mesmo, o quarto planeta do Sistema Solar, né? E aí
depois de um tempo, né, em 1969, o homem chegou à Lua, Marte começou a se evidenciar que não existiam marcianos em Marte, e aí a DC bolou um planeta chamado Novo Marte, que foi colonizado por marcianos que vinham de Marte no sistema solar, mas que foram para um outro planeta, e o Grant Morrison, lá para os anos 90, criou um pouco mais ainda de mitologia para os marcianos, então ele dividiu a população do planeta Marte, né, ou Novo Marte, entre os marcianos verdes e os marcianos brancos. Então, basicamente, os marcianos brancos são, se a gente for pensar em história clássica, é como se a gente estivesse falando de Atenas e Esparta, né? Então, os marcianos verdes eram mais filósofos, uma galera mais pacífica e que tem uma fragilidade ao fogo, e os marcianos brancos eram mais aquela galera mais bélica, os espartanos que estão moldados para a guerra e que não tinham essa fragilidade ao fogo, eles não têm nenhum tipo de fraqueza, por assim dizer. E, como disse o Lucas num outro vídeo que a gente gravou aqui no canal, uma galera que tem um poder iguais aos do Superman e mais, e ainda são telepatas, eles ficam invisíveis e são transmorfos, eles se transformam na aparência que eles quiserem. Então, assim, uma baita de uma raça perigosíssima. A gente viu ali nas mãos do Grant Morrison a ameaça dos marcianos brancos. De novo, tá aí na tela, é o vídeo que a gente fala dos maiores vilões da Liga da Justiça, e realmente é uma raça da DC Comics que não dá para deixar de falar em nenhum vídeo que fale das raças mais importantes. O maior representante delas é, obviamente, o Caçador de Marte, que nos anos 80 no Brasil era chamado de Ajax, e a Megan Mars, né, que é a companheira lá do Caçador de Marte, que apareceu mais recentemente na cronologia da DC. É isso, essa é mais uma das minhas indicações, Lucas. Queria falar de uma aqui, cara, que é o planeta do maior de todos os Lanternas Verdes, né? No maior de todos os Lanternas Verdes, a gente está falando do planeta Korugar, a casa de Tahal Sinestro, né? Um planeta que divergia muito pouco da Terra, né? Uma sociedade talvez tecnologicamente as poucas vezes que a gente viu esse planeta tão avançada quanto a nossa, né? E era um planeta que tinha talvez ali tudo para seguir o mesmo destino que o nosso, né? Até o momento em que o Sinestro se torna um Lanterna Verde, né? Obcecado pelo controle, ele começa a comandar esse planeta com um braço de ferro, ele vira uma espécie de ditador, e aí o planeta ele é governado, enquanto ele era Lanterna Verde ainda, é um planeta governado pelo medo, um planeta que depois passa a ter características de destruição muito forte, né? Então, o Sinestro, até então, os habitantes desse planeta não têm nenhuma espécie de poder especial, né? Acho que a gente tem uma segunda grande representante desse planeta, que é a filha do Sinestro, né? A Soranik Natu, também uma Lanterna Verde, que chega até a ter um romance longevo com o Kili Reiner, né, nas histórias dos Lanternas Verdes. É um planeta que ele não é tão mostrado assim. O Jones, salvo engano, foi um dos poucos que explorou um pouco mais a fundo a relação de Sinestro com o próprio povo, com a filha, mas é um planeta aí que eu acho que ele merece destaque por ter gerado talvez um dos maiores vilões aí do universo espacial da DC, né? Perfeito, cara. Nesse embalo, então, eu vou falar de um planeta que está muito atrelado à história do tal Sinestro, principalmente nos anos de ouro dos quadrinhos, até a Era Moderna, ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ainda na mitologia do Jeff Jones, ele usou um pouco o planeta, mas mudaram-se algumas coisas nas estruturas do multiverso DC, então ele meio que foi recolocado. Eu estou falando dos Quardianos, né, que vem do planeta de antimatéria de Quard. Então, nos anos de ouro, no pós-crise, esse planeta ficava no universo de antimatéria. Então, era dificílimo o acesso a ele, e você tinha aqueles anaizinhos de olhos esbugalhados, que são os armeiros de Quard. Os caras estão sempre trabalhando em armas e em coisas letais e perigosíssimas, e foi ali que foi forjado o Anel de Sinestro, né, que hoje em dia na mitologia se aceita que é a bateria amarela do medo e tudo mais, mas originalmente o Anel de Energia Amarela era um anel de energia de antimatéria e vinha de um anti-universo, que é o lar do anti-monitor e tudo mais. Então, os armeiros, eles eram não só perigosíssimos, porque eles produziam armas que no universo de matéria tinham um poder de destruição imenso,
como eles eram os capangas ali do Antimonitor. Então, todas as coisas que o Antimonitor fez na Crise nas Infinitas Terras, ele estava ali com esses arautos que eram os Quardianos, os habitantes desse planeta absurdo aí, que ficava num... Cara, eu não consigo nem conceber a ideia de um planeta de antimatéria, né? Para mim é fora da casinha demais pro meu intelecto. Mas tá aí, não dá para deixar de falar, porque é aquilo. Uma das armas mais poderosas do universo foi gerada por eles. Né? Certamente é um planeta importantíssimo ali, né? Eu me lembro muito quando esse anel amarelo cai na mão do Guy Gardner, né? E a gente tem lá aquela saga Guy Gardner Renasce, né? Que é um show de anos 90 ali ao extremo. Bom, eu queria fechar, cara, com um planeta que ele é normalmente ignorado, apesar de ter gerado um dos vilões, antigamente pelo menos, um dos vilões recorrentes da Liga da Justiça e extremamente poderoso, né? A gente está falando do planeta Kalanor. O planeta Kalanor é a casa do vilão Despero, né? Despero, ele tinha tudo para ser só mais um habitante do universo, só que ele nasceu com uma mutação que confere a ele um terceiro olho. Esse terceiro olho que o Despero tem faz com que ele consiga ter controle, né, mental sobre a população do planeta, na verdade, sobre seus oponentes, né? E o Despero, ele sabe usar isso muito bem. A primeira vez que ele apareceu foi quando a Liga foi convidada por alguns habitantes do planeta a ir ao planeta para destronar o Despero, coisa que a Liga consegue fazer nessa primeira história. Despero acaba voltando mais poderoso depois, né? Ele se submete a um ritual da chama de Pitar e retorna ainda mais poderoso, e a Liga teve muitos confrontos com ele. Talvez o meu favorito seja o confronto do encontro da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça do Geoff Johns, né? É um confronto aí que conta com uma penca de vilão. A gente tem o Despero, mas a gente também tem os 7 pecados capitais, né, inimigos aí do Shazam. Então a gente chega ao ponto de ver o Despero enrolado na bandeira dos Estados Unidos. Então é um encontro bacana demais, que mostra um pouco do que esse vilão consegue fazer. É óbvio que tem um outro vilão bem mais poderoso que ele no cosmos, né, que tá lá, que fica num certo planeta com muitas chamas, fogo e etc. Mas eu acho o Despero uma baita ameaça, principalmente porque em algumas versões ele é super forte e ele ainda tem controle mental, né? Então acho que é uma ameaça a ser temida. Então vamos lá, a minha última indicação, tem um monte de coisa para falar, de um monte de raças alienígenas, estava aqui com os coluanos, os ranianos, os tamaranos, os saturninos, os tanagarianos e mais um monte de gente que não está aqui, não vai estar aqui no vídeo, mas está lá na lista. Mas eu vou fechar a minha indicação com Apocalipse, né, que é lar de um novo deus, Senhor Darkseid, que foi o grande vilão do filme da Liga da Justiça, criação do Jack Kirby. Então, assim, é um planeta incrível, né? Porque ele é basicamente um mundo de destruição, forjas e mais forjas, e dor e sofrimento. Ele é uma visão do inferno da DC Comics, basicamente. E o que é mais engraçado pouco se sabe dos habitantes, né, de Apocalipse, dos habitantes originais, porque a maioria deles acaba ou escravizado por Darkseid para se tornar parademônios. Então a forma original dos parademônios não é aquela, né? Eles não são demônios com asas e tudo mais, mas sim os habitantes de incontáveis planetas que Darkseid conquistou e essencialmente os habitantes de Apocalipse. A gente tem entre os habitantes de Apocalipse mais proeminentes a Vovó Bondade, o Dessaad, o pessoal que faz ali o primeiro batalhão de Darkseid, e são, obviamente, pessoas com um poder acima da média. A gente vê Vovó Bondade batendo de frente, às vezes, com o Superman. A gente vê o Dessaad não tanto, né? Mas a gente tem os filhos de Darkseid ali. Todos eles têm níveis de deuses ali, então, em termos de nível de poder. Então é um planeta realmente extremamente perigoso, e seus habitantes também, a gente, como eu falei, não tem tanta exploração no cânone, talvez no cânone mais recente, mas tirando Jack Kirby, né, e a saga lá do Quarto Mundo, a gente vê pouco representado esse planeta, mas não dava para não fechar essa lista sem falar deles. E óbvio, a gente fugiu do lugar comum e não falou, por exemplo, de Krypton, que é lá do número 1, né? Então precisa só deixar essa notinha, porque também não dava para deixar de falar dos kryptonianos, né?
Com certeza. É o que você falou, a gente falou aqui a gente tentou trazer para vocês algumas raças menos conhecidas, né? Dá um pulo lá na matéria, tem 20 raças, eu tenho certeza que você vai se deparar com raça ou com personagens que você não conhece tanto assim, e acho que dá pra gente ver que o cosmos, o universo da DC Comics é bem habitado e tem muitas ameaças pra gente explorar lá, né? Não é à toa que a gente precisa de uma tropa de lanternas para defender esse universo. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixa de dar aquele like ali embaixo. Confere também os outros vídeos do canal e clica no loginho do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. Depois tem mais vídeos para vocês, é só procurar aqui no YouTube, galera. Valeu!